Então, chegamos à página 337. A página 337 é essa página aqui, ó. Tá vendo? Estão conseguindo ver aí? Dá uma olhadinha. Eu peço perdão pela minha câmera, mas no momento é a única câmera que eu tenho, tá, gente? Minha qualidade está um pouco defasada, mas espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Então, aqui, ó, eu tenho os indígenas no segundo reinado, página 337. Não tem nenhuma pergunta aqui, só que eu elaborei algumas para que vocês pudessem ler essa página e fazer, né, as perguntas, as respostas, copiar as perguntas no caderno e ir respondendo, lendo o texto com calma e respondendo. Então, quem não conseguiu fazer, acompanha as respostas que eu vou estar dando, já que eu elaborei as perguntas, eu vou dar as respostas, tá bom? É como se eu estivesse montando uma provinha para vocês, tá? Ou um testezinho. E aí nós vamos até as questões agora. A letra A. De que forma Dom Pedro II via a questão indígena no segundo reinado? Então, o texto fala sobre os indígenas no segundo reinado, né? Aí a resposta ficou assim: foram as piores possíveis. Então, Dom Pedro via, né, a questão indígena de formas assim, nada agradáveis. Na região sudeste, por exemplo, os guaranis, os chavantes e os Caiangangue foram dizimados, mortos pelos chamados bugreiros, que eram matadores contratados pelos fazendeiros, pelos investidores estrangeiros. Então, pessoas que tinham interesse, né, e tinham muito dinheiro, muito poder aquisitivo no segundo reinado, queriam ver os indígenas bem longe e, de preferência, até mortos, né? Letra B. Quais as consequências marcantes para a população indígena com o avanço das ferrovias e a produção cafeeira no segundo reinado? Com o regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios, houve um cercamento das terras indígenas, através de definições estabelecidas neste regulamento, dissolvendo as formas comunitárias de acesso à terra. E nas terras desses indígenas, ferrovias, entre outros avanços tecnológicos, passaram a ser construídos, formando assim uma forma de trabalhadores livres e despossuídos. Então, os indígenas eles vão ser cada vez mais acuados nesse momento, né? Tendo que sair das suas terras, e os grandes investidores, a ferrovia chegando, vai desmatar muitas dessas reservas aí. Na época não eram chamadas de reservas, e o segundo reinado estava tentando colocar os indígenas não totalmente marginalizados, estava tentando encontrar uma solução, né? Só que não deu muito certo. Aí, a letra C vai falar lá do primeiro reinado, nós estamos no segundo. Então, no primeiro reinado, foi estabelecida uma política de Estado em relação aos povos indígenas. O que é a política de Estado? O Estado, né, no caso, né, o Dom Pedro I era o chefe, né, maior ali, majoritário do Estado, porque ele era o imperador do Brasil. Então, ele deveria se preocupar com essa questão dos indígenas do primeiro reinado. E não houve nenhuma política para beneficiar os indígenas. Então, a resposta é não, pois pouco se preocupava com os indígenas durante o primeiro reinado, tá? E aí a letra D. O que aconteceu em julho de 1845 de acordo com o texto? Que texto? O texto da página 337. O que aconteceu? Foi aprovada uma das primeiras legislações do país voltadas aos indígenas. Então, o Poder Legislativo elaborou uma lei, né, e aprovou. Essa lei foi voltada, olharam para os indígenas. É correto afirmar, letra I, que houve doutrinação cultural e religiosa das populações indígenas durante o segundo reinado?
Eu pedi para justificar a resposta. Sim, pois instituiu-se uma política governamental de dominação dos aldeamentos. Que aldeamentos esses? Aldeamentos indígenas, sobre as formas de trabalho compulsório e de doutrinação cultural e religiosa das populações indígenas. Como é que isso funcionava? Nós tivemos as missões jesuítas lá no início do Brasil colonial, e isso se perpetuou durante muito tempo, durante séculos. E aí uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, que não é estranho, né? Isso aqui. Os padres jesuítas, os religiosos que vinham para o Brasil, né? Eles achavam por bem, porque eles vinham da Europa, eles diziam o seguinte, que o indígena ele tinha que ser educado de acordo com os princípios do catolicismo. Por que eu estou mostrando a Bíblia Sagrada? Porque o catolicismo ele é uma religião cristã, né, baseada no cristianismo. E aí, quando esses europeus chegam aqui e veem os indígenas cultuando seus deuses, vivendo de forma completamente diferente da forma que eles julgavam correto, eles vão impor a religião europeia e a cultura. E no segundo reinado não foi diferente. Então, quando eu falo de catequese, ou quando o texto nos fala de catequese, ele está dizendo que esses indígenas, eles estavam passando por um processo de, como é que eu posso falar? Eles estavam sendo doutrinados, evangelizados, estavam tentando colocar a cultura, né, cristã, a religião, impondo a religião a esses povos. Só que para os povos indígenas isso não fazia muito sentido, porque são povos que já tinham na sua cultura enraizada adorar a natureza, né? Os deuses da natureza. Eles eram povos, digamos assim, que politeístas, acreditavam em vários deuses. E o cristianismo acredita num Deus só, tanto é que a base do cristianismo é isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, independente se ela é católica ou se ela é protestante, né? E aí, protestantes são os evangélicos, tá? E aí, os indígenas, eles sofreram muitas injustiças por conta disso. Alguns historiadores costumam trabalhar essa questão mais aprofundada, são aqueles que se especializam. Outros, né, alguns grupos mais radicais aí, né, de políticos e tal, dizem que os indígenas não têm que ser levados em consideração até os dias de hoje. Só que eles existem e eles eram os donos dessa terra, né? Então, quando o europeu chega, eles estavam aqui. E aí? Se você chega na casa dos outros, você não vai chegar impondo, né, a forma como você pensa. Mas como o europeu se considerava, eu estou falando aqui de segundo reinado, século XIX, né, se considerava melhor e superior aos indígenas, e também a mentalidade cristã deles dizia que vamos evangelizar esses indígenas. E aí há um erro muito grande, às vezes, muito equivocado, dizendo que só os católicos é que tentaram impor a religião indígena, o catolicismo para os indígenas. Não, os protestantes também vão chegar nesse período aqui no Brasil e vão começar, né, lá no início da colonização, impor, né, a religião protestante para os índios. Aí vai acabar havendo uma briga entre católicos e protestantes para ver quem é que estava com a razão. Então vamos continuar aqui, né? Então a nossa resposta ficou assim: instituir-se uma política governamental de dominação dos aldeamentos sobre as formas de trabalho compulsório e de doutrinação cultural. Como assim cultural e religiosa? Religião e cultura que se misturavam das populações indígenas. Seria uma forma de evangelizar os indígenas, trazê-los a uma conversão ainda que forçada. Eles não tinham muita opção, né? E acabavam cedendo ou fugindo para dentro da mata, né? Ou das matas adentro.
E aí agora nós vamos ver uma outra questão da nossa correção, tá? Já estamos chegando no finalzinho. Lá na página 343, vocês vão ver a seguinte abordagem. São as atividades do próprio livro. Vocês tinham apenas que responder essas questões que eu passei, fazer a pesquisa e responder uma página do livro. Então, vamos ver o que a página 343 nos mostra. Número 1. Relaciona a economia do Segundo Reinado com o modo de vida da população brasileira. Ficou assim a resposta. A economia durante o Segundo Reinado era baseada na produção agrícola, tendo como destaque a produção cafeeira e o grande uso da mão de obra escravizada. Nesse período, a maioria da população brasileira vivia no meio rural, tendo seus hábitos, costumes e culturas relacionadas a esse meio. Questão 2. Quais foram as principais transformações ocorridas na economia com o processo de modernização do Segundo Reinado? Construção de ferrovias no país, que possibilitou o transporte de mercadorias agrícolas com rapidez e eficiência, tornando a produção agrícola principalmente a voltada para a exportação, como a de café, mais lucrativa. Os lucros obtidos com esse tipo de produção passaram a ser investidos em diversos empreendimentos, como a criação de fábricas, bancos e setores de comércio. E aí nossas questões continuam, né? Aqui nós temos a 1 a 2, agora na página 343 mesmo vamos para a 3. Ela é uma múltipla escolha e vocês têm que completar no espaço que está no livro de vocês. Marque um X alternativa que apresenta o complemento correto para a frase abaixo. Depois complete a frase. Para os povos indígenas, uma das consequências da expansão da produção cafeeira e da construção de ferrovias foi conflito armado entre indígenas e bugreiros pela posse de terras, que resultou na expulsão dos bugreiros. Não, os bugreiros não vão ser expulsos, muito pelo contrário. Eles foram contratados para matar os indígenas. O extermínio de indígenas, bugreiros, a mando de fazendeiros pela posse de suas terras, está fora de cogitação isso aqui. Um conflito entre povos indígenas e bugreiros que resultou na divisão das terras entre os dois grupos, seria a letra C? Não. Os bugreiros continuam matando os indígenas aqui e os indígenas continuam em desvantagem, então não vai haver divisão aí nesses dois grupos, não. D. O extermínio de indígenas por matadores conhecidos como bugreiros que eram contratados por fazendeiros. É essa daqui. Então, vocês vão, se não couber no livro de vocês, coloca a página do caderno, copia, né? Vou tentar colocar aqui, ó. Vamos ver, editar texto, colar, né? O extermínio de indígenas, então foi, né? Eu vou até colocar essa parte aqui em cima do primeiro quadrinho, que na verdade no livro de vocês é uma linha, para que vocês possam se organizar da melhor forma possível, tá? Então, extermínio de indígenas por matadores conhecidos como bugreiros, que eram contratados por fazendeiros. Então, bugreiros eram uma espécie de matadores de aluguel, matadores de indígenas, tá? A letra E nós acabamos, né, de responder. Então, a resposta é a letra D. É para vocês marcarem um xizinho do lado, eu vou colocar em negrito e vou mudar a cor para que vocês não deixem de responder, tá? Letra E, um tratado que garantiu os direitos indígenas pelo uso da terra, expulsando de vez os bugreiros da região? Jamais. Quanto mais fazendeiros, que era o que mais estava chegando, e aumento da indústria, mais gente contratada para dar fim aos indígenas, era o que acontecia. E aí nós chegamos ao final da nossa correção da aula passada.
Qualquer dúvida, entre em contato aqui na plataforma que eu vou estar online para atender vocês. Fiquem com Deus, não esqueçam de que as respostas estão todas aqui. Façam as respostas no caderno, né, as perguntas que eu elaborei para vocês, e leiam a página 337, que fala sobre a questão dos indígenas no segundo reinado. Tem até uma comparação com o primeiro reinado. Um bom fim de segunda-feira para vocês e espero ver todas as atividades chegando. Façam no ritmo de vocês, mas não deixa para depois não. Vai fazendo, né? Vão fazendo e vão enviando, que eu estou recebendo e analisando uma por uma, viu? Em breve estarei dando um retorno individual para vocês. Fiquem com Deus e não desistam. Só depende de vocês.